Olá, alunos, tudo bem? Professora Nízia passando aqui para dar continuidade às orientações para o prosseguimento do nosso primeiro roteiro de estudos. Na aula anterior, nós falamos sobre a simetria de reflexão, né? E hoje nós vamos falar sobre o segundo caso, o segundo tipo de simetria que nós temos aí. Vocês podem acompanhar a partir da página 10 da apostila de vocês. Então, nós vamos falar sobre a simetria de rotação. Olha o que aconteceu com a imagem que aparece aí na tela de vocês. A imagem girou, né? Então, na simetria de rotação, nós vamos ter essa ideia, né? A característica da nossa imagem está associada, né? Ela vai conter partes que eu posso girar uma parte e encaixar na outra. Diferente do que a gente tinha na simetria de reflexão, né? Vamos observar aí a figurinha do catavento. O catavento, né? Algo bem familiar a vocês. Observem os dois eixos que estão aí. Será que eu posso dividir esta imagem, né? Será que esse eixo divide a imagem de forma que eu possa dobrar e uma parte vai se encaixar perfeitamente na outra, que vai poder ser sobreposta? Isso acontece com esta figura? Não, porque esta figura não tem essa propriedade de ter uma parte que é refletida sobre a outra. Então, essa é uma imagem que não apresenta simetria de reflexão. Mas eu posso observar também o seguinte: a minha imagem, ela pode ser dividida em 4 partes. Esta imagem pode ser dividida em 4 partes iguais. Se eu pegar cada uma dessas partes, olha aí para vocês verem, por esse pontinho aí do meio, e eu fazer um giro, eu vou encaixar uma parte sobre a outra, né? Então, as imagens que apresentam essa característica, se diz que elas apresentam simetria de rotação. Tá? Então, a simetria de rotação está associada a essa ideia de uma parte da figura que eu posso girar em torno de um ponto e encaixar na outra, né? E quando a gente fala em giros, o que nós vamos nos lembrar? Olha, do giro completo. Puxem aí na memória de vocês. O giro completo corresponde a 360 graus, não é isso? Então, quando nós vamos fazer um giro em uma figura, nesse caso aí que a figura está dividida em 4 partes, eu vou ter 360 dividido por 4, 90 graus, não é isso? Cada uma dessas partes vai girar 1/4 de volta, ou seja, 90 graus, e se encaixar na outra parte. Gira mais 1/4 de volta e se encaixa na outra parte. Observem que essa peça aqui, ó, girando e se encaixando nessa aqui, nós vamos ter um giro de 180 graus. E mais um detalhe, gente, o giro ele pode ocorrer no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se eu pego essa peça, posso girar para cá, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, imagens que apresentam essa característica, se diz que elas têm simetria de rotação. Eu deixei para vocês uma definição, né, que está lá na página 11 do livro de vocês. Anotem, marquem, destaquem aí para ajudar a gravar. Em um plano, uma figura tem simetria de rotação se pode ser dividida em partes que coincidem ao serem giradas em torno de um ponto denominado centro de rotação. Esse pontinho aqui, ó, o centro de rotação, nesta figura aí. Ele é um ponto, em torno desse ponto a figura gira. Então, é importante a gente lembrar que na simetria de rotação, a figura vai apresentar partes que podem ser giradas, rotacionadas e se encaixar nas outras partes, ok? Beleza? Bom, quando a gente tem a simetria de rotação, nós podemos também analisar os pontos simétricos nessa imagem. Então, observem essa imagem que está aí na página 11 de vocês, né? A estrutura do catavento. Na simetria de rotação, também encontramos pontos simétricos. Eles têm a mesma distância em relação ao centro de rotação.
Observe aqui, vocês têm uma parte da figura desenhada aí, vão completar o restante. Aqui eu tenho o ponto A, né? E tenho também aqui o ponto B. Quem é o simétrico ao ponto A nesta figura? O ponto A, né? O simétrico ao ponto A, nós vamos chamar de ponto A'. Ele foi chamado de A' aí na figura de vocês, né? O nome que ele ganhou. Esse ponto aqui, não é isso que está desse lado. E o simétrico AB é esse que está aqui, é o B'. Então, o que é um ponto simétrico ao outro? É aquele ponto que a distância dele até chegar ao centro de rotação, que nesse caso é aqui, elas são exatamente as mesmas. A distância do ponto A até chegar ao centro de rotação, vocês podem contar aí no livro de vocês, ó. Foi um pouquinho mais que 6, né? Se a gente considerar cada quadradinho como uma unidade, o ponto A, ele está a uma distância de um pouquinho mais que 6. E o ponto A' também está a uma distância do centro, um pouquinho mais que 6. Ou seja, a distância desses pontos até o centro de rotação é exatamente a mesma, tá? Então, quando a gente tem a simetria de translação, nós vamos ter essa propriedade aí nos pontos das imagens que apresentam essa característica. O ponto B, ele está um pouquinho mais que 3. O simétrico AB, né, aqui nesse quadrante aqui, ele também está um pouquinho mais que 3, só que em relação à diagonal. Então, para você saber o lugar, né, desse ponto, saber identificar, você faz dessa forma. Aí, nessa figurinha, é para vocês completarem essa parte aqui. Aqui na minha imagem já está pronta, né? E na de vocês vão fazer. Como é que eu vou descobrir quem é o simétrico ao ponto A desse lado de cá, aqui embaixo? É só você contar, né, 6 quadradinhos e um pouco mais. Na verdade, ele está bem no 6,5, né? Então, você conta um pouquinho mais abaixo e marca o ponto. Nós marcamos o ponto A uma linha aqui, então aqui você marca A 2 linhas, né? O A como se você fosse fechar aspas. Aí, o ponto A 3 linhas, você vai marcar desse lado de cá, ó, da mesma forma. Você vai contar 6 e mais um pedacinho e marca, ok? Depois é só você pegar a régua, vai partir aqui do centro, né? E vai até o ponto. Vai partir aqui do centro e vai até o ponto. Tia, onde é que eu vou marcar o ponto B, né? Os simétricos ao ponto B. Então, você vai observar, ó, é um pouquinho mais que 3 no sentido diagonal. Então, você faz a mesma coisa aqui para baixo, um pouquinho mais que 3 e marca B 2 linhas. Nesse outro quadrante, um pouquinho mais que 3 e marca o B 3 linhas. Depois que você marcou, é só você pegar a régua. Agora, você vai traçar do centro até o ponto B 2 linhas e até o ponto A uma linha, né? Da mesma forma, você vai fazer aqui, ó. É só você seguir reto conforme o que você tem aí na tua imagem. Da mesma forma, você faz aqui do centro até o ponto B 3 linhas e desse ponto até aqui e aqui também em linha reta. E aí, você vai ter a figura completa, né? Com os 4 pontos simétricos aí nesse caso. Aí são 4, né? Porque nós temos... A figura foi dividida em cada parte, em 4 partes, né? Iguais. Quando a gente tem, nesse caso aí, cada ponto, né, da estrutura original, digamos assim, tem mais 3 pontos simétricos a ele, né? É um conjunto de 4 pontos simétricos no total aí para cada parte da figura. Nós podemos ter imagens com mais pontos, com 1, 2 ou mais pontos de simetria, né? Uma figura com simetria de rotação pode estar dividida em 2 ou mais partes simétricas. Nesse exemplo que nós vimos, tinham 4. Isso significa que um ponto pode ter 1 ou mais pontos simétricos. Naquele exemplo que nós vimos na imagem anterior, cada ponto tinha 3 simétricos a ele, né? Então, vejam só, se a minha figura está dividida em 2 partes iguais, olha aí, nós vamos ter que uma parte gira e se encaixa na outra 180 graus. Se a minha figura tem 3
né? Eu tenho que, vai ser 360 dividido por 3, dá 120 para cada uma. Então, cada parte gira 120 graus e se encaixa na outra. Cada ponto vai ter mais 2 simétricos a ele, né? Aqui a figura tem 4 partes, 5 e assim sucessivamente. Né? Você, para saber qual é o ângulo, né, do giro, você vai pegar 360 e vai dividir pelo número de partes, né, que a figura apresenta a estrutura. Se ela apresentar 2 partes, você divide por 2. Se apresentar 10 partes, você vai dividir por 10. Olha esse exemplo que nós temos aqui. Nós sabemos que o círculo, né, ele pode ser dividido em quantas partes simétricas nós desejarmos. Né? Ele pode, é uma figura que tem essa característica. Eu posso dividir em 3, aí cada pedacinho vai girar 120 para poder encaixar no outro, em torno de um ponto, né, do centro de rotação, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8, em 9, em 10, em quantos eu quiser. O importante é vocês saberem, né? Se eu perguntar assim, olha, nessa figurinha aqui, qual é o ângulo que cada peça vai girar para encaixar na outra? Qual é o ângulo aí da rotação? Aí você vai contar, né? Essa figura, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, você divide 360 por 8 e você vai encontrar o valor do ângulo do giro, ok? Bom, o que eu queria falar para vocês na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, né? A simetria de rotação. O que eu olho numa figura para saber se ela tem simetria de rotação? Eu vou ver se ela está dividida em partes iguais e ver se eu posso pegar cada uma dessas partes, né? Pego uma dessas partes, giro em torno de um ponto, que é chamado centro de rotação, e eu vou observar se dá para encaixar nas outras partes, ok? Então, vocês têm aí uma tarefa para fazer nas páginas 12, 13 e 14 do livro, da apostila, onde vocês vão tentar identificar as imagens que têm essa característica, certo? Tchau, tchau, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.